Fala turma, levantamos para vencer, bora para mais um episódio do Clube 5am. Estamos na temporada 3, primeira temporada 2023, segunda 2024, terceira temporada 2025 e esse o tema é Casamento, Filhos e Negócios, o livro comentado, isso aí. E hoje vamos iniciar a sessão sobre filhos. Passamos 8 episódios falando sobre casamento, hoje nós vamos iniciar a sessão filhos. São 3 sessões ou 3 capítulos do livro, vários subtítulos. Um é casamento, outro é filhos e outro é negócio, beleza? E seguimos aqui na M2, estou vindo para o escritório fazer as lives. Eu acho que sábado e domingo eu vou fazer de casa, vou ver. Porque eu aproveito já para dar sequência, estou estudando e fazendo uns trabalhos mais internos. E eu venho para o escritório, tenho uma boa estrutura aqui e top ficha. Aí, meu irmão, levantamos para vencer. Primeira vez que eu te vejo aqui às 5 da manhã, hein, cara. Vambora, que sextou. Olha o livro que eu ganhei ontem. O Diário de um CEO. Vamos derreter o tamanho do livro. Sei lá, tem 300 e poucas páginas. 316, o dobro do meu. Mas são meus 3 livros, dá maior que esse. Mas não, acho que deve ter escrito mais livro, não, acho que não é só esse. Vai ser massa. O Diário do CEO, de um CEO. Só de ler a capa e a contracapa já me deu umas ideias ali. Mas vai ser legal. Segunda vez, não me lembro qual dia. Participei da primeira live do livro. Tá. Vem na primeira e agora, tá bom. Bora. Faltando constância aí. Vamos pra cima. Ontem nós demos mais um dia de extrema importância para M2, cara. Damos start na obra Igrejinha, na M2 Igrejinha, né? Ontem o terreno começou, a máquina entrou para cima, começou a meter bala e começaram as obras lá. E foi bem especial, assim, né? Principalmente pro Moisés, né? Que vai dar esse start lá como um empresário da construção civil. Vai ser massa, uma baita experiência. Tá com o livro aí, cara, quem tiver com o livro, né, você que tá vendo depois também, sem problema. Um conteúdo aí bem minucioso aí pra gente crescer juntos. E se você dominar a área do casamento, você ser um excelente treinador de filhos e souber fluir nos negócios, cara, tá resolvido a tua vida. O resto é balela, o resto vai de boa, tá? Porque esses 3 pilares, tá? Eu chamo de 3 pilares da sociedade: casamento, filhos e negócio. Tu dominou, flui, funciona bem, tá organizado, tá saudável, né? Perfeito, não é nenhum dos 3, mas é saudável, flui bem, tá resolvido a tua vida, pode ter certeza. Tu vai andar para frente, vai ter sucesso, as coisas vão acontecer. Bom dia, Tiagão. Levantamos para vencer. Ô, Tiagão, olha o livro que eu ganhei, cara. Vou ter que... Tá meio graúdo aí. Ter que me capacitar agora. Vou ter que virar um CEO de verdade. Né? Seja bem-vindo, cara. Vambora que estamos começando. Hoje nós vamos começar a sessão, então, de filhos, tá? E é bonito, né? Ontem eu mostrei a diagramação aqui, a parte de figuração do livro, ficou legal, ficou muito legal. Página 75, quem está acompanhando com o livro, né, na íntegra aí, vamos para as entrelinhas desse conteúdo, né? Então, a gente começa falando sobre as gerações, entre as gerações. O que é esse pequeno contexto aqui já para dar start na área de filhos? Que nós temos 3 famílias. A primeira família é a qual eu tenho origem, né, dos meus pais, é onde eu vim. Deixa eu dar bom dia pro Numa. Aí, meu irmão, como é que tá, cara? Olha só que grande presença, seja bem-vindo, cara. 5 da manhã, não é para qualquer um. Bom, levantamos para vencer, vamos lá. A primeira família é a qual eu venho, dos meus pais, né? Eu vim de uma cultura, cresci nessa cultura, não escolhi essa família, nasci nessa família, né? E tive muitas experiências boas e ruins, enfim, e me desenvolvi nessa primeira família. A segunda família é a que eu decido,
a que eu construo, a que está sob minha responsabilidade, minha e do meu cônjuge, né? Aonde nós vamos iniciar uma nova história, vamos carregar, claro, as nossas culturas, vamos unir-nos e vamos construir a nossa própria cultura, né? Vamos desenvolver a nossa história através da segunda família. Tanto é que nessa segunda família, que é minha responsabilidade, que eu defino, que eu desenvolvi, nós definimos esse brasão aqui, ó. Esse brasão é o brasão da família Sartori. Tem aqui a cruz que representa Deus, a aliança que representa o casamento, essa família aqui que representa o treinamento de filhos, e aqui esse gráfico que representa os negócios. A Manu que desenvolveu, né, com a ajuda de inteligência artificial, a gente foi construindo juntos o tema, assim, a ideia, o conceito desse brasão, e nós estamos começando, veio para a capa, e nós estamos começando aí um desenvolvimento de identidade da família Sartori, que eu confesso e falo sem problema nenhum, que não tem nada a ver com a família que eu vim e nada a ver com a família que a Letícia veio. Nós estamos moldando uma identidade muito clara, muito definida, com valores e princípios muito sólidos, e com essa identidade visual também, né, através que igual uma marca, né, uma empresa tem uma identidade visual bem, as que tem bem desenvolvida fica bem claro, né, comunica muito bem, e nós estamos trazendo essa identidade visual para a nossa família, que é a segunda família, tá? Então a gente está levando muito a sério isso, porque a gente quer que isso seja transmitido para a terceira família. Porque quando eu vim da primeira família, não teve nenhuma preocupação e nem teve conteúdo sólido, né, para ser transmitido para a minha família. Claro que a gente traz princípios, ensinamentos que eu aproveito aqui, mas eu confesso que é 10 a 20%, não mais do que isso. 80, 90% eu e a Letícia estamos construindo do zero, tá? E nós acreditamos tanto nisso que virou livro e que nós estamos dispostos a impregnar nesse treinamento de gerações, de transição de geração, para que esses nossos filhos possam levar para depois para a terceira família, que é a família dos meus filhos. Eles vão constituir uma família e eu estou aqui, né? Eu e a Letícia estamos aqui, então a gente está olhando para essa terceira família. Primeira, de onde nós viemos. Segunda, que é a nossa responsabilidade, nossos conceitos, nossos princípios, nossa identidade. E como nós acreditamos que nós estamos tão certos nesse rumo, nós temos certeza que nós estamos certos nesse rumo, nós estamos construindo para que elas possam levar 80% desse conteúdo e depois, claro, desenvolver dentro da personalidade deles e tal. Mas se eles seguirem, né, se as meninas seguirem esse conteúdo, essa identidade, essa cultura, cara, a família delas já vai começar voando, né? Nós apanhamos, cara, eu falei, né, no tema casamento, nós começamos, primeira semana já queria separar, assim, apanhamos muito no primeiro ano. Claro que as meninas também vão ter desafios para dar start, mas já vai ser uma estrutura muito maior. Deixa eu dar bom dia aqui pro Vini, daí, meu irmão, como é que tá, guri? Seja bem-vindo, bora, gremista aí de coração. É para ver pelo número aqui do Instagram, 1903. Entendido? Então, essas são as gerações que nós temos que cuidar, porque nós trazemos conteúdo dessa primeira família e tem coisa boa que a gente precisa valorizar e cultivar, mas tem muita coisa que não, cara. Nós temos que realmente abrir mão e deixar de lado, tá? A gente carrega isso para nossa, que é a segunda família, que é a nossa. Nós somos a segunda família, eu e a minha esposa, e os nossos filhos vão construir a terceira família, que nós vamos dar suporte. Apenas isso, cara. Suporte, treinamento, e vai viver a tua vida. Nós deixamos bem claro para as meninas, vocês vão cuidar da vida de vocês, vão aprender a fazer dinheiro, vocês vão aprender a cuidar da família de vocês. Eu não vou me meter em nada, só vamos se divertir com os netos e não esperem herança, que nós vamos derreter tudo que nós temos. Eu tenho data já para me aposentar. Quando nós entrarmos no assunto de negócios, vocês vão ver, e falta 11 anos e pouco. E tudo que eu produzi até meus 50 eu vou produzir assim, valendo. Depois eu só vou administrar e gastar. Claro que eu tenho que controlar para não gastar tudo, não ficar sem. Mas a ideia é que nós já tenhamos essa capacidade de ser autossuficientes sem precisar se dedicar energia ao trabalho.
E nós vamos aproveitar, cara, aquilo que nós vamos ter, que é o privilégio de não precisar trabalhar mais, né? E é viagem, isso, aquilo, e as gomas, meu, toca a vida aí, vai fazendo a tua. Se precisar queimar um imóvel, eu queimo, mas vou continuar viajando, tá entendendo? E nós vamos capacitá-los, né? Claro, vamos dar suporte, né? Vamos começar num outro ritmo, com certeza. Não vamos sair do zero que nem nós começamos, mas eles têm que entender que a família é delas, é elas que vão se virar. Bom dia, Diegão, ultramaratonista. Preparado já para o treino de hoje, cara? Eu vou ir à tarde. Eu até nem olhei aqui como é que tá a minha agenda, eu acho que tá limpinha hoje. Mas eu vou deixar para ir treinar à tarde. Vamos lá. Entendido? 3 famílias. Vamos virar a página aqui, página 7,6. Aqui o livro tem algum conteúdo pessoal, tá? Confesso que a gente procurou não ser um livro... Todos os meus livros, esse é o terceiro, de não ser livros de autobiografia, ficar falando da nossa vida. Mas a gente carrega experiências e a gente compartilha essas experiências. Então tem um contexto aqui bem pessoal, bem personalizado, que a gente trouxe para o livro, tanto na área do casamento, quanto para a área do treinamento de filhos, tá? E não é muito extenso, mas tem uma experiência bem interessante aqui na parte de filhos, tá? Primeira experiência, que quando eu conheci a Letícia, ela já tinha a Manu. Então a Manu, ela não é minha filha biológica. Porém, é uma experiência tão profunda, tão verdadeira, tão de essência, né? Que foi modelada claramente pelo arquiteto da vida, que é Deus. E é tão especial, cara, tão especial que essa informação de não ser filha biológica, ela passa tão despercebida porque não existe esse conceito para nós aqui. É muito profundo o nosso relacionamento com a Manu. Diegão, Bato, teve ontem aqui no escritório? Eu tenho aqui no escritório, cara. Eu não sabia que Não sabia não me liguei que tu é um cara deslivrado. Tu é deslivrado, meu. Tu tem que ter livro, tem que ter um livramento, né? Tu tá hoje deslivrado. Então, lembra aí, eu vou ver se eu acho que eu vou da Nova Hartz hoje. Eu vou ver se eu tenho sempre no porta-malas do carro, tá? Eu deixei pra ti. E reforçando, todo mundo que compra o livro foi doado, tá? Pro CTF Social. Toda a renda do livro é para um projeto social. Então, eu tô bem feliz de vender esse livro porque não é meu. Eu vendo o livro dos outros agora. Eu escrevi. O livro não é meu. Quando esse livro vender na vida, se chegar a 10 vendas, ele vai ser todo doado para o CTF Social. Tanto é que quando faz o pagamento, eu dou o Pix lá da CTF. Tá? Vai direto para lá, não passa nem pela minha conta. Tá? Só para deixar claro aí para vocês. Então a Manu, eu conheci ela tinha 1 ano e pouquinho. Nós casamos, ela já tinha 2 anos. E foi um relacionamento que eu me apaixonei pela Manu. Não foi pela Letícia, foi pela Manu. Porque eu contribuía, ajudava, auxiliava, a palavra certa, um pastor de jovens aqui na igreja. E a Letícia também se aproximou desse pastor de jovens e também começou a ajudar ele, a auxiliar ele. E daí, como nós ajudava nessa parte do trabalho de jovens na igreja, nós começamos a estar mais perto, mas nós não tínhamos um relacionamento pessoal, eu e ela. A gente começou a estar junto devido a essa dinâmica do ambiente de igreja. E às vezes tinha umas reuniões lá com o pastor, aí tava lá, a Manu pequenininha, tava lá junto, às vezes ela levava junto, às vezes não levava, né? E a gente foi se conhecendo nesse ambiente, assim, tá? Cara, eu confesso que eu olhava pra Manu e alguma coisa me chamava a atenção, porque eu sempre tive os desejos de ser pai de menina, porque eu tinha minha irmã, um pelinho incomodando-me. Eu tinha a minha irmã, quando ela nasceu, eu tinha 13 anos. E eu criei minha irmã, cara. Eu trocava fralda, eu cuidava dela, eu era a babá dela. E foi uma experiência muito legal. Um adolescente, a minha dificuldade é que eu tinha que esperar minha mãe chegar para jogar futebol. Então eu sempre ficava numa agonia por causa do futebol. Mas o resto eu curtia, cara. Eu nunca tive um problema com a minha irmã, assim. Eu nunca briguei com ela, a gente tem um relacionamento assim, praticamente perfeito. Não é perfeito porque somos pessoas, né? Nós temos nossas falhas. Mas sempre foi muito saudável. E eu tinha aquilo ali
gravado, cara, de ser pai de menina, pela experiência que eu tive com a minha irmã. Eu fui quase um pai para ela. Assim. Uma vez meu pai, até, uma vez numa conversa nossa bem séria, assim, ele me agradeceu por eu ter contribuído na instrução da minha irmã. Porque o meu pai teve a maior parte da vida dele, ele não teve nem atitudes de realmente válidas, né? Então minha irmã se espelhou mais em mim do que nele. E para ela foi importante, porque quando a minha irmã nasceu, ela tinha 8 anos. Isso, quando minha irmã tinha 8 anos, nós mais ou menos, isso, 8 anos, nós nos convertemos. E ali ela veio junto conosco. E ela se apaixonou também por Jesus como criança e tal, e ela aprendeu princípios e valores que ajudaram a moldar ela, né? E depois meu pai lá na frente também, né, mudou as atitudes e muitas coisas avançaram. Mas eu fui a referência para minha irmã nesse período. Então eu tive essas experiências que quando eu olhei para Manu, cara, parece que acendeu essa chama de querer ser pai dela. E nessa troca de experiência, então, quando a gente tomou a decisão de começar um relacionamento com a Letícia, eu e ela, assim, eu comecei daí a frequentar a casa da Letícia. Até então eu não fazia isso, né? Eu só nos via na igreja. E teve como eu falei nos episódios anteriores sobre casamento, cara, foi uma direção bem clara de Deus, cara, vai lá que é aquela pessoa para tu casar. Eu não queria casar com a Letícia, mas a Manu me cativou. E a Manu até hoje fala, foi eu que, por minha causa que tu casou e tal. Então foi uma experiência bem legal e bem marcante. Daí eu estava em relacionamento com a Letícia ainda, nós não estávamos casados. A Manu não conhecia o pai dela, nunca viu, nem sabe quem que é. Nunca mais apareceu na face da terra, acho que foi abduzido. E, ela... veio um Ministério Público, naquela época chamou todas as mães solteiras que tinham filhos e não tinham um nome registrado do pai. E chamou e fez entrevista com cada mãe solteira para tomar uma decisão, ou ir atrás desse pai e para ele assumir, né, essa criança, ou se tivesse um novo companheiro que tivesse disposto a assumir essa criança. Era um programa, não me lembro o nome desse programa, mas tinha a ver com o vínculo de paternidade, assim, tinha até um nome esse programa a nível nacional, assim, foi até isso aí, assim, parece que foi no time certo e tal. E a Letícia voltou e me contou como é que foi a situação. Eu olhei para ela e disse assim, pode colocar meu nome, eu assumo a Manuela no meu nome. E eu não tinha nem casado com a Letícia ainda, tanta convicção que eu estava sobre a nossa decisão de vida. E a Manuela então começou a se chamar Manuela Caroline Sartori. Ela era Manuela Caroline Matana, nisso. Nós tiramos o Matana e colocamos o Sartori. E nós não tínhamos nem casado. E foi dali em diante, né? Daí, nesse tempo que a gente começou a andar junto ali, mais perto da Letícia, a Manu me adotou, como ela começou a me chamar de pai, porque as pessoas ao redor começavam a falar para ela assim, é teu pai, é teu pai. E ela olhou assim, né? E toda criança, acho que na essência, né, busca essa figura paterna, né, a figura materna. E às vezes essa figura paterna é o avô, né, é um tio, alguém muito próximo. E ela olhou e identificou, cara, é meu pai. E ela começou a falar pai. E, cara, virou, né? Eu me tornei, ela me adotou como pai e eu assumi ela como filha, cara. Eu até quase me emociono aqui, foi uma experiência muito especial mesmo, assim. E tanto que depois, quando ela estava ali com 6 para 7 anos, nós começamos a passar essas informações para ela entendeu como é que foi o processo da nossa família, e depois a gente esclareceu mais algumas coisas, e para ela sempre foi muito claro, a gente perguntar, como é que tá para ti isso, tu entende isso, né, como é que tu percebe, não, para mim tá tudo certo, meu pai é meu pai, tá tudo certo, e sempre tivemos um relacionamento muito maduro em cima disso aí, muito tranquilo. Tanto é que se a pessoa não viveu conosco lá atrás, não conhece a história, cara, é verdade, não percebia isso aí, porque nós foi bem dessa forma. Nós não ficamos falando, não precisa ficar falando, né, dessas coisas. Claro que quando entra no assunto que nem no livro, então a gente abre, né, escreve, também não temos nada para esconder, né, de nada, assim, não existe, não fala porque não sei o que não sei o que não sei fulano.
Tem nada para esconder. A minha vida também não tem nada para esconder. Os negócios não tem nada para esconder. Tanto que a gente escreve muita coisa, ensina muita coisa sobre negócio, porque não tem nada para esconder, cara. Vamos tocar para frente. E se, mas olha lá, errou. Que legal, tá vendo? É isso aí mesmo, porque sou eu mesmo, né? Eu tô aprendendo e vamos para cima, vamos acertar na próxima. É isso aí. Depois veio a Esther, tá? E a Esther veio num momento difícil também, cara. Filho sempre vem, né? Como é mágico o filho. Eu acho que são momentos de transformação que nós passamos. Eu estava numa luta interna comigo mesmo, de que eu precisava tomar algumas decisões, algumas coisas precisavam mudar na minha vida. Isso era 2017. Eu trabalhava no SESI, já há 7 anos eu trabalhava lá. Uma excelente empresa, com vários benefícios. Cara, dentro da minha profissão era tipo um cargo, uma função, um emprego que, cara, 90% dos, mais que isso, acho, dos profissionais de educação física gostariam de ter. O pessoal tentava entrar lá dentro e não conseguia, não era tão fácil de entrar no SESI. E era maravilhoso. Só que tinha alguma coisa me incomodando que não estava certo ali, não estava bem, não nada a ver com a empresa e tal, mas comigo. E naquele tempo eu comecei a fazer uma escola de ministérios e tal, e eu tomei uma decisão, cara, eu vou sair da empresa. Porque eu ouvi uma frase bem clara de Deus, diretamente no meu coração, não sei quanto você acredita nisso, mas foi bem assim, você está esperando algo acontecer para dar um passo. Você precisa dar um passo para que algo aconteça. E daí veio bem claro, você precisa sair do emprego. O que eu vou fazer? Não sei, cara, só sei que eu preciso sair do emprego. Cheguei uma noite em casa, falei, Letícia, tu confia em mim? Ela disse, eu confio. Acordei, ela estava dormindo, eu acho que eu peguei no momento certo. Ela disse, eu confio. Tá bom, então, só para voltar a dormir. A Letícia não trabalhava nesse período porque ela era acadêmica de tempo integral. Ela diurnamente estudava de manhã e de tarde, então ela não tinha condição de trabalhar, né? E eu sustentava a família e tal. Tinha uma renda ali que era viável, trabalhava no SESI, tinha alunos de personal, me virava, assim, dava cursos para outros professores, que eu tinha pós-graduação, então tinha um curso que eu tinha montado ali para dar para outros professores e fazer uma renda extra também. Cara, eu tomei essa decisão, saí. 10 dias depois, a Letícia descobre que está grávida da Esther. E o dia que ela veio me falar, assim, eu me lembro até hoje, assim, quando ela me contou chorando e eu rindo. É verdade, capaz, eu tô alegre, assim, e ela chorando porque ela sabia que não era o momento de engravidar. Cara, nunca é o momento, cara. Nunca, assim, sei lá quantos por cento da população consegue planejar o seu filho, né? Não sei, Diegão, tu que tem 2, tu planejou os teus filhos? Agora eu vou ter um filho, e vai lá e pum, tem filho. Cara, é difícil as pessoas que eu converso que planejaram ter um filho, assim, e, né, tudo certinho. Geralmente vem, né? E diz, cara, bora, vamos pra cima, né? Vamos se virar. O filho é prosperidade. E, cara, encaramos e vivemos, e, né, a gente encarou 3 anos de uma vida missionária, ali 2017, 18, 19, até a pandemia. Daí, quando veio a pandemia, virou que depois entra no assunto negócios, tá? Que é o próximo, depois a gente vai entrar nessa sessão do livro também. E, o Diego também não planejou nenhuma, né? E geralmente quando vem assim é uma alegria, mas ao mesmo tempo cara, vem aquela insegurança, né? Aquela incerteza. E agora? Tem um monte de custo, né? Tem que construir aqui mudar o enredo aqui, porque tem agora mais uma pessoa aqui, né? Mas foi as melhores bênçãos, é isso aí, não, é isso aí. Também tem pai de 2 meninas, né? Muito especiais as gurias. Uma já tá voando o mundo aí, cuidando da vida dela, né? Voando por vários países afora. Bem treinada, né, pelos pais, e a segunda está virando uma corredora de excelência aí, né, com 13 anos já batendo recorde, subindo ao pódio, né, bem treinada também pelos pais. Então, parabéns, cara. Como qualquer um pode escrever um livro, tu podia começar a escrever também, né? Na Vale Books, né? Aí virou um título aí. Então, assim, a Esther veio nesse momento bem delicado. E foi uma maravilha, um desafio muito especial, muito especial. Eu olho para ela hoje, assim, ela tem 8 anos, né? Eu disse, cara, eu fico olhando e curtindo, né? Ontem a Letícia pegou as gurias, eu não fui junto porque eu tinha que ir à igrejinha, inaugurar a M2 igrejinha. Hoje vai sair um videozinho já. Ontem nós inauguramos a M2 igrejinha, foi um dia muito especial, tá? Não é o assunto do tema agora, mas só abrindo parênteses.
começou a terraplanagem na nossa primeira obra, de muitas que vão ser na região ali, Igrejinha e Três Coroas. Nós já temos 3 obras previstas ali. Então ontem começou a primeira e deu um start lá com o Moisés, que é nosso sócio lá de Igrejinha. E eu indo com o Matheus lá e lembrando, cara, lembra quando nós começamos a nossa primeira obra, que foi assim, uma incógnita, né? Um despertar, mas foi muito especial. E agora a gente está começando a nossa primeira obra desse novo momento da empresa que está ampliando, né, conexões, ampliando, ganhando, avançando fronteiras aí. E então quando eu não fui a Porto Alegre, mas a Letícia pegou as meninas, cara, foi curtir elas, ela tinha que ir lá buscar o passaporte dela, foi dar uma banda e tal. E a gente tem esse privilégio, né, de poder estar com as meninas, a gente curte muito elas, cara. A gente realmente aproveita elas. A gente tem as duas sempre muito grudadas. Eu acredito que o Diego também tem essa experiência de as meninas são mais próximas aos pais, né? Mais longo, mais idade assim. E elas são muito caseiras. A Manu vai fazer 17 daqui a pouco. E ela curte estar conosco, né? Claro que ela já tá voando um pouco as tranças, vai para Novo Hamburgo, lá tem a galera da igreja, tem famílias que a gente confia lá, que são bem sérias, e que ela fica lá fim de semana na casa dessas famílias. Então ela desenvolveu também, né, o relacionamento de amigos dela, que isso é muito saudável, tem que acontecer. Mas ao mesmo tempo ela não bate perna na rua, não sai para lugar nenhum, não vai em festa, balada, essas coisas, que nem um cara quando era peru, né, queria bater perna aí. E a gente vê que elas curtem, cara, elas são felizes, né, tá conosco assim. E a gente construiu isso, e olhando pra Esther, eu olho pra elas e penso, pá, que legal, cara. Só que daqui a pouco passa, né? Daqui a pouco... Por isso que eu tava pensando, tem mais uma, a Letícia não quer, tá meio assim, que é uma função, né? E disse, vamos ver, daqui a pouco, pum, né? Sem querer bem e tal. Tamo aí na área. Gente, eu vou parar por aqui hoje, pra não me estender muito na live, mas nós vamos avançar, chegamos aí na metade do livro, mais ou menos. No assunto filhos, cara, a gente pode passar mais rápido aqui, mas a gente pode também passar mais devagar. Eu vou ver como é que tá o time. Hoje fiquei falando mais das minhas filhas para compartilhar um pouco dessa experiência, mas a partir de amanhã a gente vai entrar mais em treinamento técnico mesmo, né? Em dinâmica, técnicas de como treinar o filho de uma forma bem pontual, bem assertiva, e que vai capacitá-los e vai te dar um retorno de desenvolvimento, assim, né? Hoje a gente tem realmente as meninas treinadas, né? Treinadas. São perfeitas? Claro que não. Mas elas são treinadas em várias áreas. Continuamos, esse processo não termina, né? Ele é contínuo o resto da vida. Mas é muito nítido, assim, ver. É muito nítido. Quando eu tô em outros ambientes, eu vejo as outras crianças, eu digo, pá, cara, nossa, é muita diferença. Quando tu vê um filho treinado, eu vejo as meninas, é muita diferença. Da forma de um contexto geral, tá? Quando eu vejo uma criança que foi treinada pelos pais, olha, isso aí tá, é diferente, né? Então, amanhã a gente vai entrar nesse assunto mais técnico de treinamento mesmo, de filhos, que daí não é... A gente compartilha um pouco das nossas experiências, mas não é nossa vida, como hoje foi mais algo pessoal, mas é aquilo que a gente aprendeu em cursos, em livros, em... treinamentos, a gente fez muito retiros dessas coisas, né, sobre casais e filhos, então tem um conteúdo bem bacana mesmo. Certo, gente? Vamos encerrar aqui, meia hora de live tá muito bom até demais, podia ter ser menor, né, ficar falando demais aqui. Papai, tu és um pai bom, que sempre nos ouve, nós rendemos graças a ti, e estamos nesse período, nesse tema específico sobre treinamento de filhos, que o Senhor nos dê graça, sabedoria, como flecheiros que sabem para onde estão atirando suas flechas. Nós possamos ver alvos bem definidos, apontar destino aos nossos filhos, e que nós sejamos capacitados para capacitá-los. Então que esse livro ele realmente alcance famílias, casais, e capacite essas famílias e esses casais para que eles possam treinar os seus filhos de forma assertiva, responsiva, e que eles possam gerar frutos para toda uma sociedade. Em nome de Jesus. Amém, amém. Olha quem chegou. O reverendo para dar tchau. Chegou pro amém, cara. Ó, meu. Esse aqui na verdade, quem tem escrito o livro, né? Mas eu não botei teu nome aqui, mas foi tudo baseado nos teus ensinamentos, tá? Reverendo? Vamos encerrar aqui, mas
na próxima vem mais cedo, né, cara? Tá atrasado, tem que levantar mais cedo e para vencer na vida, né? Não adianta, não vai dar certo, cara. Se tu não levantar mais cedo, vai ser mais difícil, entendeu, cara? Vamos levantar mais cedo. Esse cara aqui é mentor de milhões aí. Obrigado pela presença, cara. Estamos encerrando, já foi meia hora de papo furado aqui. E tem gente que ainda levanta cedo para escutar. Mais à toa ainda, né? Mas vamos lá. Falamos. E pega teu livro lá na CPF lá. E colabora com o CPF Social. Que esse livro é da CPF Social. Valeu, meu irmão. Obrigado pela força também na divulgação do evento lá e tal. Abraço!